Olá, mais um vídeo aqui falando de leilões. Nesse momento eu estou num café aqui na cidade de Ipswich, mais precisamente no Nero Café, um lugar absolutamente incrível, extremamente agradável, uma comida deliciosa. E aí eu comecei a pensar, se eu estivesse com você aqui comigo tomando um café, que conversa a gente poderia ter sobre leilões, né? O que eu poderia trazer aqui no nosso perfil, no nosso canal no YouTube, considerando o fato de eu estar aqui no Nero Café e imaginando a possibilidade de você estar aqui comigo tomando um café na cidade de Ipswich, na Inglaterra, Reino Unido. E aí, claro, me vem as perguntas mais comuns, né? Me vem a lembrança das perguntas mais comuns feitas por quem se interessa pelo assunto, né? E eu vou te trazer aqui os 4 principais erros que são decorrentes de medos, de mitos que se criaram nesse segmento dos leilões de imóveis através de leilão judicial ou extrajudicial. Nesse vídeo eu vou destacar para você os 4 principais medos e, ao mesmo tempo, os 4 principais erros cometidos por quem se interessa por esse assunto e por quem inicia o investimento no mercado imobiliário através dos leilões sem uma necessária assistência, sem uma assessoria jurídica adequada e especializada no assunto. Então, se você quer saber, se você quer evitar cometer esse erro, fica comigo até o final aqui, apesar desse barulho que vocês estão ouvindo, mas o café está movimentado. Aqui por trás de mim fica uma área que está realmente cheia de clientes e o pessoal lá do balcão não para de falar, não para de conversar, enfim. Mas enfim, eles estão no lugar deles, eu que estou gravando o vídeo talvez no lugar errado. Mas vamos ao que interessa, né? Quais os principais erros? Os 4 principais erros que são cometidos nesse segmento dos leilões por quem desconhece o assunto ou por quem é mal assessorado. Primeiro deles, achar que o fator decisivo entre arrematar ou não arrematar um imóvel é o desconto do imóvel. A grande maioria das pessoas procura imóvel focado no desconto e não na qualidade do imóvel, e não na viabilidade mercadológica do imóvel, né, na liquidez do imóvel. As pessoas estão mais preocupadas em comprar um imóvel com maior desconto do que comprar um imóvel com uma maior liquidez. Então lembre-se, você quando compra um imóvel, a não ser que você vá comprar para usar, mas se você compra um imóvel para destinar esse imóvel ao aluguel ou à venda, que você precisa, uma das coisas que você precisa priorizar é a liquidez do imóvel, né? É a vantagem mercadológica do imóvel e não o fator preço, o por quanto você vai comprar. Porque o seu lucro você vai realizar no momento que você aluga ou no momento que você vende, não no momento que você compra. Então, você precisa que o imóvel seja líquido. O que é que eu quero dizer com isso? Você precisa que o imóvel desperte o interesse no maior número de pessoas possíveis que tenha como perfil aquele imóvel que você está comprando. Então, se você vai comprar um imóvel, por exemplo, que está localizado numa área urbana péssima, sem infraestrutura, ou se você vai comprar um imóvel, se você está no Rio de Janeiro, por exemplo, e você vai comprar um imóvel que recebe bala perdida na favela do Alemão, por exemplo, né, o imóvel pode parecer extremamente interessante, mas dificilmente você vai achar alguém que se interesse por esse imóvel. E se achar, você vai demorar para achar essa pessoa, a não ser que você seja um grande sortudo. Mas a prioridade é a liquidez do imóvel e não o desconto. Então o maior erro é focar a escolha do imóvel baseado no desconto e não na liquidez. E para que você saiba, entenda, visualize qual a liquidez desse imóvel, se ela é alta ou se ela é baixa, você tem que olhar todo o entorno do imóvel. Você tem que olhar onde ele está localizado, a infraestrutura do imóvel. Se for um apartamento, que tipo de edificação ele está? Né? É um condomínio? O condomínio tem estrutura de lazer? O condomínio tem estrutura para criança? O condomínio está bem localizado? Se for um condomínio para um público de baixo poder aquisitivo, ele tem acesso fácil a transporte público? Ele está localizado próximo à estação de metrô ou à ponta de ônibus, né? Tem segurança do entorno e por aí vai, né? Então você tem que olhar a localização do imóvel, o que existe no entorno, qual é a infraestrutura que o imóvel possui e por aí vai, ao invés de se ater ao desconto. Muitas vezes um imóvel com 20% de desconto em relação ao preço do mercado é muito melhor do que um imóvel com 60% de desconto em relação ao preço do mercado, porque esse com 20% tem uma alta liquidez, está localizado numa área urbana de extrema valorização e por aí vai. Então o desconto é a última coisa que você tem que olhar. Claro, se for um imóvel que todos os elementos são extremamente favoráveis e o desconto é alto, obviamente isso é maravilhoso. Mas o desconto por si só não é o fator decisivo, não é o fator que deve motivar você a comprar ou não comprar o imóvel, né? O desconto é um simples detalhe, diria até que é um detalhe insignificante, considerando todos os outros elementos que você deve avaliar, que você deve analisar para tomar a decisão de arrematar ou não arrematar o imóvel. Esse é o primeiro ponto, o primeiro erro que as pessoas cometem, focar no desconto e não em todos os aspectos mercadológicos desse imóvel. O segundo erro é achar que um imóvel comprado em leilão judicial é mais problemático do que um imóvel comprado em leilão extrajudicial. Rodrigo, qual a diferença entre os dois?
né? O leilão judicial, ele é fruto de uma penhora realizada dentro de um processo judicial e que é um juiz que determina a venda do imóvel. O leilão extrajudicial é um leilão promovido por um banco que originariamente financiou o imóvel, esse financiamento não foi pago, o banco já tomou o imóvel, ou seja, o imóvel já pertence de volta ao banco e o banco está vendendo. E aí, como é o banco que está vendendo, as pessoas tendem a achar que comprar um imóvel extrajudicial é mais fácil ou é menos complicado e é mais seguro do que comprar um imóvel em um leilão judicial. Isso é um grande equívoco. É muito melhor, na minha visão como advogado, comprar um imóvel em um leilão judicial do que comprar um imóvel em um leilão extrajudicial. Primeiro, por alguns motivos. O primeiro deles, todos os atos que estão levando esse imóvel a leilão estão dentro do processo. Portanto, você acessa de forma extremamente fácil. Você, cidadão que não é advogado ou advogado, seu Gov.br, você consegue acessar o sistema do Poder Judiciário de qualquer estado ou federal e consegue ver peça por peça que existe dentro do processo, documento por documento. Não é só um advogado que consegue ter acesso a isso. Mas, obviamente, como eu sempre digo aqui, se você tem uma assessoria jurídica que acompanha você nessa decisão de adquirir um imóvel em um leilão judicial, esse advogado vai poder fazer uma análise de forma muito mais fácil, rápida e segura para você. Já no leilão extrajudicial, o procedimento é feito dentro de um cartório de registro de imóveis, baseado numa lei específica, a lei da alienação fiduciária, mas é feito dentro de um cartório de registro de imóveis e você não tem acesso a todos aqueles documentos. Claro que se você solicitar, você terá acesso a ele, mas não é tão fácil como é no leilão judicial. Você tem que solicitar ao banco ou solicitar ao tabelião responsável por aquele procedimento administrativo que consolidou a propriedade do imóvel para ter acesso a esses documentos. Então não é algo que do seu computador ou do computador do advogado você clica ali e tem acesso de imediato aos documentos para analisar. Então o leilão extrajudicial, por incrível que pareça, é mais burocrático e o acesso às informações do procedimento administrativo que levou o imóvel ao leilão é mais difícil. Você tem que solicitar, você tem que formalizar o pedido, leva mais tempo. Então é muito mais interessante comprar o leilão no âmbito judicial. Um outro detalhe importante é que o próprio juiz que vendeu esse imóvel dentro daquele processo judicial é o juiz que vai colocar você na posse do imóvel. Quando você compra um imóvel no leilão extrajudicial, você precisa entrar com uma ação judicial munido dos documentos que o banco irá lhe fornecer para um juiz que não conhece o assunto, com base na documentação que você anexou, decidir se vai emitir você na posse ou não, de imediato ou não. Claro que a lei protege o comprador, claro que existe um procedimento, claro que o juiz normalmente dá uma liminar mandando notificar o ocupante para sair do imóvel em 60 dias, etc. Existe tudo isso regulamentado na lei. Mas lembre-se, é um juiz que não conhece o assunto e é uma ação nova que você vai estar dando a entrar. Quando você compra um imóvel dentro de um processo, num leilão judicial, aquele juiz acompanhou o processo do início até aquele momento da venda e é o juiz que vai colocar você dentro do imóvel. Então é mais fácil, é mais rápido, é mais tranquilo a análise documental. O número de recursos que o ocupante, o devedor, tem é extremamente limitado quando a gente está falando de uma arrematação judicial. Então esse erro é muito comum. Achar que o extrajudicial é mais simples, é mais fácil, é menos burocrático, é mais rápido que o judicial. Terceiro erro, não ler o edital, não ler a matrícula do imóvel corretamente e principalmente não ler o processo judicial ou o processo administrativo se a gente estiver falando de um leilão extrajudicial. Se estivermos falando de um leilão judicial, baixar o processo todo, desde a petição inicial até o edital do leilão, e analisar ele absolutamente todo, integralmente aquele processo, para ver se está tudo correto. E claro, se você não tem uma formação jurídica, é muito mais difícil para você fazer isso. E é justamente por isso que esse é um erro muito comum, porque as pessoas que não têm o devido conhecimento, pautado naquele primeiro erro, que é o desconto, motivado pelo desconto de 50%, acham que estão fazendo um grande negócio, sem conhecimento técnico para analisar o processo, para ler o edital, para ler a matrícula, vão dar lance, compram e depois procuram um advogado para se emitir na posse. Isso é terrível se existir alguma falha ali documental no procedimento que iniciou lá com a petição inicial e está se encerrando com o leilão judicial. Ou no procedimento administrativo. O notário, o tabelião do registro, do cartório de registro de imóvel, pode cometer ali alguma falha e todo o processo ser anulado. E isso, se você não tem o conhecimento técnico jurídico para analisar o processo administrativo através do qual se deu a consolidação da propriedade, você não vai saber identificar a falha. Não analisar tecnicamente a documentação, esse procedimento, um terceiro erro muito comum que as pessoas cometem, que as pessoas praticam.
E o quarto erro, né, na minha opinião, é não ter uma assessoria jurídica desde o início, desde a prospecção do imóvel, desde a procura, da análise do perfil do imóvel, né, da segurança jurídica da compra, da análise mercadológica do imóvel, né, não analisar principalmente todos os custos que vão decorrer da arrematação feita. Então as pessoas que pensam só no desconto esquecem que, em razão da arrematação, você vai ter uma série de custos. Custos tributários, custos de dívidas do imóvel. Você precisa saber se você vai ser responsável por dívida de condomínio ou por dívida de IPTU. Você precisa saber qual o custo estimado de uma reforma considerando a metragem daquele imóvel. Você precisa saber qual será o custo do ITBI. Você precisa saber qual será o custo do leiloeiro. Você precisa saber qual será o custo do registro desse imóvel. Se houver outras penhoras na matrícula desse imóvel, você vai ter mais custos para anular, para excluir todas aquelas penhoras. É burocracia, é assistência de advogado e por aí vai. Então, não conhecer as repercussões da arrematação sob o ponto de vista financeiro e jogar esse custo, essa análise financeira, naquele desconto que você achou que seria real, é um grande erro. Então, você tem que analisar o desconto, analisar a vantagem mercadológica do imóvel, a liquidez do imóvel, estimar os custos, jogar em cima dessa conta a margem de lucro que você pretende ter. Com base nisso, chegar a uma conclusão se a arrematação é interessante ou não. Se ao vender esse imóvel, depois de toda essa análise, você vai ter lucro ou não. Se ao destinar o imóvel para alugar, depois de toda essa análise, você vai ter lucro ou não. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado, essa análise aprofundada e não cometa qualquer um desses 4 erros. Se você não me conhece, eu sou Rodrigo Azevedo, sou sócio-gestor da Soares de Azevedo Advocacia e o meu trabalho, o meu papel, a minha atuação profissional é assessorar investidores que desejam entrar no mercado imobiliário através de leilões judiciais ou extrajudiciais. Se você quiser bater um papo comigo sem compromisso e entender como é que se dá essa assessoria, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, entra no nosso site www.soaresdeazevedoadvocacia.com.br e logo na homepage você vai encontrar na primeira seção da página um botão, clica lá, vai abrir um calendário digital, marca uma reunião presencial ou online comigo. Vou ter o maior prazer em bater um papo contigo, né, e te explicar detalhadamente como é que se dá esse nosso trabalho em favor de quem quer investir no mercado imobiliário. Grande abraço, a gente se encontra na próxima.